Livro de Josué, capítulo 7, versículos do 10 ao 13. Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Josué, ele havia liderado a vitória contra a cidade de Jericó. Os muros daquela cidade, pelo poder de Deus, foi destruído. E Deus deu uma orientação ao povo de Israel quando destruísse a cidade de Jericó. Aquela cidade seria condenada e tudo o que nela houvesse. Somente ficaria viva Raabe, a prostituta, aquela que escondeu e protegeu os mensageiros de Deus, os espias, quando foram olhar a cidade de Jericó. E ele então, Deus dá uma orientação. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagradas ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã pegou para si uma parte das coisas condenadas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Apenas diante da batalha, que ao enfrentarem a cidade de Ai, cerca de 3.000 homens foram até ali lutar para também conquistar mais uma cidade, a cidade de Ai. Mas os homens da cidade de Ai mataram cerca de 36 homens de Israel e os perseguiram desde o portão da cidade de Ai até as pedreiras e os derrotaram na descida. Portanto, Deus então mostra a Josué que algo havia acontecido. E Josué então prostra-se com o rosto em terra, começa a clamar diante do Senhor, porque aquela derrota havia acontecido com o povo de Israel. O povo, ele havia sido exortado pelo Senhor, havia sido alertado por Deus para não se apropriarem de absolutamente nada da cidade lá de Jericó. No entanto, Acã, ele cobiçou aquele tesouro, ele cobiçou aquelas joias, ele cobiçou tudo aquilo que estava diante dos seus olhos, tomando para si e levando para a sua casa. Aquilo que Acã cometeu, o pecado da desobediência ao Senhor, violou a aliança com Deus e fez com que o povo de Israel fosse derrotado naquela batalha. Todo pecado, ele está diante do Senhor. Nada está oculto aos olhos do Senhor, o nosso Deus. E então,
Josué ele teve que administrar, lidar com aquele pecado cometido por um dos seus homens. E a consequência veio, porque o povo sofreu a derrota diante dos seus inimigos. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E muitas das vezes, aquilo que fazemos de errado também acaba influenciando as pessoas que vivem ao nosso redor, principalmente dentro da nossa própria casa. Precisamos fugir do pecado, porque fugir do pecado significa dizer não ao pecado, dizer não às coisas condenadas por Deus, aquilo que Deus não aceita e que não é agradável aos olhos do Senhor. Deus está nos chamando para nos levantar se nós cometemos algum pecado diante dele, porque o pecado prostra o homem, mas a confissão faz com que o homem se levante, olhe para Deus e siga na sua jornada de fé vitoriosa com o Senhor, porque viver em obediência a Deus atrai bênçãos para a vida, para a família e para toda a casa. Que Deus nos abençoe a nos abster daquilo que é condenado pelo Senhor na nossa vida. Vamos atrair bênçãos para a nossa casa com a presença do Senhor e que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso